Felicidade a todos, meu nome é Francisco de Brito, sou médico psiquiatra e psiquiatra da infância e adolescência. Caso vocês queiram tirar alguma dúvida, meu Instagram é @psiquiatrateresina. Tendo como pano de fundo a pandemia viral que estamos vivendo atualmente, recentemente eu recebi uma pergunta na TV O Dia do Piauí. A pergunta era: quais as consequências do isolamento social provocado pelo vírus e o que as pessoas podem fazer para preservar a sua saúde mental? Então, após fazer uma breve pesquisa, eu observei que existem diversos estudos que examinaram o impacto do isolamento no bem-estar e comportamento dos pacientes. E a maioria mostrou um impacto negativo, incluindo scores mais altos de sintomas depressivos, sintomas ansiosos, raiva, entre esses pacientes isolados. Os afetados pela quarentena ou isolamento social, independentemente do seu estado de saúde, podem reportar sofrimento devido ao medo e à percepção do risco. O seu sofrimento pode ser ampliado diante de informações e comunicações pouco claras, comuns no período inicial dos surtos de doença. Diante do repentino isolamento ou quarentena, as pessoas podem reagir com medo e ansiedade, e isso com o tempo pode dar lugar a sintomas depressivos, desespero, raiva e comportamentos infantilizados. E dependendo das circunstâncias, o isolamento pode representar também um evento traumático para os indivíduos envolvidos. Então, os sintomas depressivos e ansiosos são em grande parte uma reação normal a uma situação estressante e tendem a responder ao apoio, segurança e informações precisas e oportunas sobre o status de isolamento e as mudanças no ambiente. Desse modo, procure se informar com fontes fidedignas e evite o excesso de exposição a informações. Porém, quando uma pessoa é confrontada com uma súbita percepção de que seus planos para o futuro imediato mudaram repentina e drasticamente, em alguns casos pode acontecer de começarem a se preocupar de uma forma muito intensa, desproporcional, por exemplo, com a sua saúde, que pode adoecer a qualquer momento, com a incapacidade de conduzir seus negócios ou de sustentar seus dependentes. Então, nessas ocasiões, é importante uma investigação do que é chamado de transtorno de adaptação. Quando a situação de isolamento e quarentena envolve eventos mais dramáticos, incluindo, por exemplo, ver os entes queridos serem afetados por doenças e sofrimentos, ver pacientes morrendo da doença, ou testemunhar, por exemplo, violência e uso de força, incluindo a separação forçada, uma condução ao domicílio forçada, ou mesmo ver à distância tais situações, essas experiências, juntamente com o medo da segurança e a segurança dos entes queridos, podem dar origem a sintomas de estresse traumáticos. E isso resulta numa maior chance de a pessoa desenvolver o transtorno do estresse agudo ou o pós-traumático. Vale ressaltar que o comprometimento respiratório durante a hospitalização e o isolamento é outro fator de risco ao estresse pós-traumático. Depressão é um termo às vezes usado por pessoas em isolamento. Porém, o transtorno depressivo em si se manifesta com um período de pelo menos 2 semanas em que a pessoa apresenta uma mudança do humor prévio para um humor deprimido, triste ou irritado, perda de prazer ou interesse em atividades que anteriormente seriam prazerosas e uma variedade de sintomas que podem incluir, por exemplo, o apetite, o sono, energia, problemas de concentração, sentimento de inutilidade, culpa, falta de esperança e até pensamentos suicidas.
No isolamento ou quarentena, pelo menos a curto prazo, é menos provável que os sintomas depressivos subam ao nível desse transtorno que a gente acabou de falar. Os sintomas depressivos nessas circunstâncias provavelmente fazem parte novamente do transtorno de adaptação. As manifestações de sintomas depressivos e ansiosos menos graves devem ser tratados com psicoterapia de apoio, de suporte, com segurança e superação do desamparo e isolamento, fornecimento de informações precisas e correção de distorções cognitivas e conceitos errôneos que podem acompanhar as perspectivas depressivas. Capacitar os indivíduos a tomar decisões e ajudá-los a restaurar ou estabelecer rotinas durante o isolamento, bem como orientá-los a utilizar defesas saudáveis, incluindo, por exemplo, o humor. Pode ajudar bastante a manter o equilíbrio da saúde mental. Nos casos graves, por exemplo, nos transtornos ansiosos propriamente ditos, no transtorno depressivo, no transtorno do estresse agudo, transtorno do estresse pós-traumático, entre outros, além da avaliação psiquiátrica, da psicoterapia, também podem ser necessários o uso de medicamentos. Vale ressaltar que já é realidade o tratamento psicoterápico à distância, e nesse momento, devido à situação de urgência, foram liberados também os atendimentos à distância da psiquiatria. Vamos falar agora, então, brevemente sobre alguns grupos de risco. Então, pacientes que entram em isolamento com transtornos psiquiátricos pré-existentes geralmente devem continuar com os seus medicamentos e manter contato com seu médico e terapeuta caso haja um agravamento do caso. Pacientes usuários de substâncias psicoativas que estão em isolamento podem precisar de desintoxicação. A desintoxicação é indicada principalmente para pacientes com transtorno do uso do álcool ou sedativos, como, por exemplo, diazepam, clonazepam, alprazolam, bem como pacientes com distúrbio do uso de opioides, morfina, heroína, e necessitam de acompanhamento psiquiátrico de perto. Pacientes com distúrbios cognitivos, por outro lado, que incluem, por exemplo, demência e deficiência intelectual, requerem uma atenção especial em termos de cuidado durante o isolamento, porque possuem capacidade limitada de entender e cumprir as exigências de importância crítica, né? Por exemplo, o idoso sair de casa. Pacientes com comprometimento cognitivo que residem individualmente podem não ser capazes de ficar em quarentena sozinhos, seguir instruções e podem depender do cuidado de outros indivíduos para ficar com eles durante o período do isolamento. Eles podem exigir lembretes frequentes e simples e reorientação em relação às circunstâncias de isolamento, e podem se beneficiar também de instruções repetidamente, de forma verbal ou visual, no caso escrita. Pacientes com déficit cognitivo, eles também costumam tomar medicamentos que são introduzidos com a intenção de retardar o avanço do declínio cognitivo. Eles também são mais suscetíveis ao delírio no contexto do isolamento. O delírio é um transtorno com déficit agudo da capacidade de funcionamento mental, geralmente tem curso flutuante, piorando à noite, e inclui tanto dificuldade na atenção e comportamento desorganizado. Crianças de todas as idades e adolescentes se beneficiam de atividades e rotinas estruturadas no tempo. A rotina deve ser projetada para se parecer com a rotina do pré-isolamento, ou se aquela rotina não está dando muito certo, você também pode criar uma rotina totalmente nova. Se as atividades da escola foram canceladas devido ao surto, a sala de aula virtual pode ser considerada, ou algum outro tipo de curso para a criança se manter em estudo.
Além de atribuir tarefas de casa às crianças e outras tarefas, o uso dos livros, brinquedos, jogos de tabuleiro podem tornar o isolamento menos assustador. O uso de eletrônicos deve ser ponderado com a supervisão frequente dos pais. Outro grupo de risco, as mulheres grávidas são outra população que requerem atenção especial em casos de isolamento ou quarentena, pois a gravidez em si pode apresentar alguns problemas emocionais e de humor. As gestantes podem estar particularmente preocupadas com o bem-estar dos seus bebês. E o período pós-parto torna a mãe mais suscetível à depressão pós-parto ou exacerbação pós-parto de um transtorno de humor, por exemplo, uma depressão, que já existia antes. Então, a realização de triagem e o fornecimento de apoio e educação, como se faria em um ambiente regular, pode ter um efeito significativamente positivo nas mães que dão à luz nesse momento de isolamento. E para finalizar, é importante também alertar sobre o risco de sedentarismo durante o isolamento. Mantenha uma dieta saudável, tenha uma rotina definida que inclua exercícios físicos regulares e não se esqueça de se expor ao sol de forma moderada para ajudar na síntese da vitamina D. A bibliografia principal desse meu texto foi o Manual Estatístico e Diagnóstico dos Transtornos Mentais, 5ª edição, e o livro Psychiatry of Pandemics. Obrigado.